em seus lares o programa Quarta Dimensão, na rede tvm.com.br, o canal da maior e melhor cobertura local. 11 de dezembro de 2015, 17 horas e 4 minutos. Dar formas ao pensamento, usando palavras, é o mesmo que transformar pedras em escultura. Buril e cinzel estão presentes. A força mágica da palavra também é objeto de transformação. Deus disse: haja luz, e houve luz. Gênesis 1, versículo 3. Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o homem que morrera surgiu diante da multidão assombrada. Cuidando da imagem e do som, contamos a presença bem-vinda dos nossos amigos Stefan e João Luiz. Com eles na técnica, temos a certeza de trabalho bem feito. O tema de hoje será Palavras na medida certa. Benjamin Franklin interrompia conversadores compulsivos. Ele não tinha paciência para suportar dissertações intermináveis, repetitivas e muitas vezes completamente vazias. Ele interrompia o esgrimista de verborragia destrambelhada e declarava concordar com ele aqui e ali. Nisto e naquilo, porém, Franklin discordava e manifestava isto. A interrupção mostrava ao interlocutor que não estava sozinho na conversa, e a concordância parcial abrandava o atrito, porque Franklin não desejava brigar, ele apenas queria ser respeitado. E ele criava espaço para um diálogo civilizado. Donos da verdade, impacientes, precisam ser corrigidos. Ocupando espaços, rédeas nas mãos, eles se tornam antipáticos. Além de sufocantes, eles não aprenderam a ouvir. O diálogo morre violentado pelo monólogo. Tais figurinhas só interrompem o estribilho para perguntar: está me entendendo? Sim ou não? Nem esperam resposta, porém. Quando alguém consegue abrir a boca, eles já estão longe. Ainda estamos no ABC e aquelas figurinhas já alcançaram o Z. Como cavalos puro sangue na raia, eles seguem zombeteiros lá na frente, com os pobres mortais comendo poeira na retaguarda. Que fazer? Certa vez escutei alguém deste grupo revelar semelhança com George Bernard Shaw, dizendo-se cópia genuína do mestre. Pelo hábito de fazer citações de seus próprios escritos, ele se dizia igual a George Bernard Shaw. Repetidamente, eu faço uso de meus escritos, afirmava Shaw. Isto dá sabor à minha conversa. É o fim da picada, meus amigos, que alguém se considere com iguais prerrogativas
de figura internacional. Com sua genialidade, Bernard Shaw podia usar seus escritos, porque os seus escritos eram primorosos. Não será possível generalizar, todavia, confundindo escritor consagrado com articulistas de jornais suburbanos. O atrevimento de se classificar como fonte de referência pode torná-lo ridículo, meu amigo. Tenha cuidado. Escrever em jornaleco e ficar se comparando aos gênios da literatura transformará você em personagem de anedota. Os apelidos de mala sem alça ou chato de galocha serão resultados do seu atrevimento. Seria mais acertado não correr o risco de se tornar motivo de chacota. Na resenha de Conversadores Cansativos, ainda temos o Zé Mané, dos mínimos detalhes. Ele suspende a conversa e fica se questionando: será que foi na sexta ou foi no sábado? Por favor, amigo, esqueça o dia da semana e narre o acontecido. Nada se modificará em termos de notícia se aquilo ocorreu na sexta ou no sábado. O importante é o fato em si. Enfadonhas particularidades não tornarão os acontecimentos mais auspiciosos ou mais lamentáveis. Voltaire já advertia no seu tempo: o segredo para se tornar cansativo é contar tudo com detalhes desnecessários. Porque os detalhes necessários, esses devem ser ditos para explicar bem o assunto. Antes que o narrador alcance a essência da história, porém, nós já fomos nocauteados por esses cansativos historiadores de fatos sem importância. Em matéria de conversadores inconvenientes, porém, o preconceituoso é campeoníssimo. Esta figura deveria receber o Prêmio Nobel da Estupidez. Em 1987, Bernardo Fontana sofreu prejuízo pelos maus serviços de um certo advogado e até hoje ele resmunga: não gosto de advogados, são todos malandros. Generaliza pela enésima vez, esquecendo quantidade enorme de bons profissionais. 20 anos depois, e o cliente lesado ainda conserva o desgosto. E o desgosto contra a classe inteira dos advogados. Nas conversas ociosas do fim da tarde, aquela conversinha ali no café, ou tomando a cachaçinha, inevitavelmente ele recorda o fato, porque aquilo está sempre em ebulição na sua cabecinha. Pelo amor de Deus, seu Bernardo, existem advogados que ilustram a profissão e será injustiça emparedá-los. Isto é preconceito dos piores. Ninguém tem o direito de generalizar. Raça, profissão, crença ou cor da pele, nada disto revelará quem é bom ou mal. Existem justos e injustos em todos os agrupamentos humanos. Não podemos condená-los em blocos. Nossos ouvintes devem ter estranhado a extensão de nossos comentários sobre conversadores. Os que falam pelos cotovelos,
aqueles que explicam além do necessário, compulsivos que sonegam espaço aos interlocutores, só eles falam. Preconceituosos, incapazes de aceitar diferenças de raça, de religião, de cultura, de pobreza e riqueza, enfim. Tudo isto foi esmiuçado em nossa resenha, meus caros. O passo seguinte, porém, é o mais importante. Palavras na medida certa, diante do trono do Altíssimo, exigem cuidados e atenções dobradas. Vejam que dos diálogos entre humanos, nós passaremos agora ao intercâmbio entre criatura e Criador, entre os filhos e o nosso Pai Celestial. O portal do mistério se abre em nossa frente quando surge a majestade do nosso Deus. O Senhor das alturas é o nosso interlocutor, ainda que pareça incrível, porque eu acho isto incrível. Não fosse Jesus que nos mandou orar, e eu não acreditaria numa empreitada tão desigual. Pai nosso que estais nos céus, significa uma ligação direta, conversa sem intermediários, desabafo esperançoso do sem nada para o dono de tudo. Orai pelos que vos perseguem e caluniam, representa o selo colado no envelope das nossas petições. Por quê? Porque sem misericórdia, ninguém sonhe alcançar misericórdia. E neste ponto, meus caros, nós vamos fazer uma interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. E convidamos vocês para acessar o nosso site. Por gentileza do Stefan, ele já está na telinha, à disposição de todos vocês. E não esqueçam também das 34 palestras nossas no YouTube, dia e noite, à disposição dos telespectadores. Eu tenho visto amigos nossos aí, sintonizando nossa palestra através de celulares. Obrigado, Stefan. E agora a continuação do nosso tema, palavras na medida certa. O chinês Toku-san foi flagrado orando alhures em exposição de vendas no centro de Pequim. Já pensou? A multidão, milhares de pessoas o rodeavam, no logradouro apinhado de gente. Era necessário gritar para ser ouvido. Xingamentos e impropérios se cruzavam no meio daquele caos. Toku-san, imperturbável, parecia estátua, esquecida por escultor distraído, totalmente estático ali, orando. Alguém se aproximou do místico, forçando sua volta ao mundo real, porque ele viajara. Estou conversando com Deus, resmungou Toku-san. Como podes orar no meio de tanto barulho? Perguntou-lhe o estranho incrédulo.
Tokusan demorou algum tempo para recobrar a consciência. Quando voltou ao mundo, ele olhou em torno e disse: podes crer, amigo, que eu pensei que me encontrava sozinho no mundo. Neste gostoso isolamento, me senti como se fosse o único habitante da China. Imaginem vocês, aquela China lá com bilhões de pessoas, e o Tokusan se achando o único habitante da China, de tão concentrado que ele se encontrava. O devoto chinês, sem mesmo perceber, nos ofereceu uma lição exemplar: isolar-se por inteiro, aperfeiçoa o intercâmbio, sentir Deus sem escolha de lugar e horário é algo incomparável. O Pai levará em conta a coragem da forma de interação, a qual revela alguém de compromisso firmado com o Evangelho. A imagem deste alguém diante de Deus é a mesma de Adão no Éden. Nem roupa o esconde diante do Todo-Poderoso. Quando verdadeiramente mergulhamos no oceano da misericórdia, espontaneamente ocorrerá um despojamento. Não poderia ser diferente, porque jamais alguém conseguirá enganar a Deus ou se esconder de Deus. Momento de prece deve ser momento de entrega total. Jesus, com certeza, tinha este entendimento quando ensinou: orando, não useis de vãs repetições, presumindo que pelo excesso de palavras sereis atendidos. Mateus 6, versículo 7. O mestre sabia que faladores compulsivos se tornam indiscretos e agravam suas culpas por excesso de palavras. Jesus recomenda cautela. Digo-vos que toda a palavra ociosa que proferirem os homens, eles darão conta dela no dia do juízo. Mateus 12, versículo 36. Ausência de vigilância, mesmo no doce momento da oração, poderá gerar culpa. Veja que o grito de Jeová interrompeu os passos de Moisés quando ele penetrou o santuário de Horebe. Ele esquecera de descalçar as sandálias. Por isso, Deus gritara com ele. Será que nós também não estaremos profanando o tabernáculo do Deus eterno pelo desacerto das nossas palavras? Onde nós estivermos com cartilha do magistério nas mãos, o terreno é santo, porque a comunhão com Deus será sempre um ato solene. Formadores de opinião, pregadores e catequistas, cuidado com suas palavras, gestos e especialmente o procedimento, porque os exemplos podem se transformar em chagas vivas. Ninguém esqueça que Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Meu caro orientador de crianças, nunca esqueça que nosso rabi se encontra ao lado desta criança. Como alertam esses avisos espalhados por aí, você está sendo filmado, rapaz.
dá para entendermos a sequência de ciladas que se espalham nesta busca das palavras na medida certa. Acertos e desacertos ocorrem todos os dias. Quantas pisadas nas bolas, quantos desatiros. Imaginamos a paciência do Senhor suportando lista de conflitos na prece nossa de cada dia. E a nossa ética vai sendo devassada pelo Todo-Poderoso. Atrocidades cometidas em vidas anteriores aparecem como se fosse numa tela de cinema diante do Pai Celestial. Ele enxerga tudo o que nós fizemos em nossas vidas anteriores. Vulneráveis e sem argumentos, pelados como Adão e Eva no planeta Éden, nós permanecemos sem a medida certa das palavras, porque isto é antecipação do nosso julgamento. É preciso ter muita cara de pau, meus amigos, para exigir direitos nas precárias condições em que os terráqueos se encontram em termos de culpabilidade. É a mesma coisa que verme reclamando de estrela que lhe tira o sono. A estrela lá em cima está tirando o sono dele e ele reclama. De natureza quase embrionária, a criatura humana reivindica que aquele astro importuno mude de lugar, que não o incomode. Nós somos aquele verme, porque nós não somos nada, meus caros. Nós somos muito culpados. E é uma demasiada audácia enfrentar Deus assim, de cara limpa e coração manchado. O atrevimento do verme não fica longe do nosso atrevimento quando tentamos dobrar a vontade do Altíssimo, como se nós tivéssemos preponderância sobre ele. Diz a Bíblia que Jeová, em espírito profético, falou a Jeremias certa vez: mesmo que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, eu ficaria insensível na frente deste povo. Afasta-os da minha presença. Jeremias 15, versículo 1. Esta é a reação da divindade diante de atrevidos. Eu fico pasmo, meus amigos, diante de criaturas humanas, exigindo a posse da graça, alegando autoridade e alegando direitos. Eles se consideram mais credenciados que Samuel e Moisés, apresentando-se como guardiões da Bíblia. Será que estas figurinhas nunca leram este trecho das Escrituras? Mesmo que Samuel e Moisés estivessem reencarnados naquela época e naquele lugar, Jeová não atenderia às suas petições. Isto coloca por terra a tese do chamado homem poderoso, que é sempre atendido por Deus. Ninguém se iluda, meus caros, com palavras fora de medida. O Pai Celestial não aceita imposições. Emissário todo-poderoso é invenção de estelionatários. O verdadeiro é o seguinte: Deus manda e nós obedecemos. E neste obedecemos, vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco.
Existem atalhos que Deus reconhece. O Evangelho confirma. Aquele que converte pecador cobrirá multidão de pecados. É um atalho. Está lá em Tiago 5, versículo 20. O Pai Celestial é criativo, disponibilizando múltiplas formas de nos atrair para os seus braços. Por isso a pregação do Evangelho aparece no topo das prioridades. Ide e pregai, foi a ordem de Jesus. Porque é através da pregação que nós alcançamos o coração das pessoas. E depois desse pinguinho de doutrina, continuaremos analisando o tema. Palavras na medida certa. A Bíblia afirma, com todas as letras, que Jeová negaria socorro mesmo que ele fosse solicitado por Moisés e Samuel. Nós sabemos que Deus é misericordioso. No entanto, o nosso Deus também é justiça. Ele conhece os porões das nossas vidas. Quando Deus adia atendimento de petição, é que existe alguma trava no processo. É preciso destravar para que tudo volte ao normal. João dos Anjóis tem problema de pulmões. Na hora da prece, ele faz longa dissertação reclamando cura. João dos Anjóis usa disfarce. O disfarce dele é o excesso de palavras. Embromação, porém, é algo que o divino deplora. Os vícios da bebida e do fumo são causas do problema. O Papai do Céu espera que ele pare de se embriagar e de engolir fumaça. Enquanto isto não acontece, persistirão as consequências. Suas preces continuarão sem resposta. Deus não interfere no livre-arbítrio. Quem toma veneno tem que se submeter às consequências. Passagem no Velho Testamento permite uma variedade enorme de reflexões. Houve fome de 3 anos nos tempos de Davi, e Jeová apontou a causa. Os gibeonitas haviam amaldiçoado os judeus. Os 3 anos de fome eram resultados da maldição. Pergunta fica no ar. Por que Davi não pediu a Jeová que desfizesse o despacho de magia negra contra os judeus? Afinal, o rei Davi é apontado por muitos aí como queridinho de Deus, porque ele não apelou. Jeová, todavia, manteve-se longe do assunto. Davi foi obrigado a se humilhar diante dos gibeonitas. Que resgate desejais para a devolução da bênção? Indagou Davi, 2 Samuel 21, versículo 3. Os gibeonitas mostraram-se implacáveis. Queremos 7 homens que serão enforcados em Gibeá de Saul. 2 Samuel 21, versículo 6. Vejam só a proposta dos gibeonitas. E Davi foi obrigado a atendê-los. E 7 homens foram enforcados. Tudo em troca da devolução da bênção. E a maldição somente cessou
depois do enforcamento. O curioso da história, meus caros, é a maneira com que a Bíblia encerra o episódio. A Bíblia diz: depois disto, Deus se tornou favorável. Vocês vejam o que é o livre-arbítrio. Somente após o enforcamento dos 7 homens, desapareceram as consequências das palavras de maldição proferidas pelos gibeonitas. Isto revela algo espantoso, até inacreditável, incompreensível até. A força da palavra desencadeia desastres e o próprio Deus se recusa a interferir. Cabe aquele velho ditado popular que diz assim: eles são brancos, que se entendam. Livremente eles prevaricaram, pois que se entendessem também com idêntica liberdade. Deus entrega a liberdade para nós, mas nós temos que assumir, ao lado desta liberdade, a responsabilidade em nosso procedimento. Livremente eles prevaricaram, pois também se entendessem e chegassem à conclusão entre eles, a negociação, a conversa. Davi foi obrigado a sacrificar 7 conterrâneos. Por este episódio, meus amigos, nós poderemos dimensionar a força da palavra, tanto para a bênção e elevação, quanto para a maldição e perda. A palavra é parecida com lança-chamas cuspindo fogo. Todo o poder pertence a Deus e ao seu Cristo, porém. Leis eternas foram decretadas e somos livres para escolher bênção ou maldição. Nós somos livres para escolher. Somos inteiramente livres para semear o que nós quisermos. O enforcamento dos 7 homens foi tragédia, mas representou consequência do abuso de liberdade por parte de Davi. Quem é livre para a prática do mal, necessariamente também desfruta de autonomia para arcar com as consequências do mal. A força da palavra é ferramenta recebida do alto. Toda a estrutura da magia negra se alicerça nesta única lei. A força está na essência, a força está espalhada por aí. A força faz parte da natureza, porque é Deus que comanda tudo. A palavra é arrasadora, para o bem ou para o mal. Afinal, o braço do Criador, que é o seu Cristo, foi chamado Verbo no 1º capítulo do 4º Evangelho. O que significa verbo? Verbo significa alguma coisa em execução. Eu faço, eu aconteço, eu trabalho, eu descanso. O verbo está em toda parte, significando uma realidade, significando uma atitude. Percebam que o vocábulo verbo significa palavra em ação. Não deixes de te preocupar com o necessitado por causa da ira, diz a Bíblia. Considera que o necessitado poderá te amaldiçoar. Eclesiástico 4, versículo 5. Esta advertência é para aqueles mal-humorados que descarregam recalques no pobrezinho que o procura. Estes humilham o pobre com agressões verbais. Vejam que o livro eclesiástico adverte. Considera que o necessitado poderá te amaldiçoar. Quanto mais áspero você for,
tanto mais crescerá a força do agredido para amaldiçoá-lo. Eu me lembro de alguém nos meus tempos de criança que negou o pedido de carona a um pobre menino e até ameaçou agredi-lo. O garoto irritado lançou a maldição. Seu cavalo vai morrer, reagiu o menino ofendido. E o cavalo do padeiro morreu dias depois. Quando suas preces não são atendidas, será melhor você fazer um exame de consciência. Talvez esteja debaixo de maldição. Vejam o estrago. 3 anos o povo judeu sofreu fome e as preces foram ignoradas. A notícia da maldição apareceu somente depois de grande sofrimento. Maldição parece atoleiro em época de chuvas. O carro não passa. O trator vem e tenta ajudar e também afunda no lamaçal. Somente o término do mau tempo normalizará o trânsito. Esses que prometem soluções fáceis, perdão dos piores pecados e resolução de todos os problemas, deverão colocar as barbas de molho. Narrando a maldição dos gibeonitas, a Bíblia não fala a linguagem deles. Inúmeras vezes Deus coloca o abacaxi em nossas mãos para ser descascado. Utilizamos a palavra ofensiva levianamente, sem medidas, e quando chega o retorno do mal feito, clamamos pelo afastamento do chicote e do açoite, mas muitas vezes é tarde demais. Nestes casos, Deus retira os escarnecedores de sua agenda, eles que resolvam o problema. E neste ponto, meus caros, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. Na próxima sexta-feira, dia 18 de dezembro, focalizaremos o tema Semana Pesarosa, Domingo Glorioso. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje, palavras na medida certa. Vejam só, meus caros, Davi esperou 3 anos para ser informado que estava debaixo de maldição. E a resposta chegou depois de enormes sofrimentos. O custo do retorno da bênção não é barato, não. É difícil, é problemático. Pela extrema semelhança, imaginamos cena que ocorre em centros cirúrgicos de hospitais. O médico avalia a dor e o desconforto que o paciente vai sofrer depois de cessar o efeito do anestésico. O sujeito faz a cirurgia sem dor, mas depois que passa o efeito do anestésico, a dor chega. O pós-operatório não é fácil. Será que o médico procederia melhor interrompendo a cirurgia para evitar o pós-operatório? É uma pergunta. Será que Deus procederá melhor esquecendo a agressão injustificável que desencadeia a maldição? O entendimento de ambos, eu acredito que seja idêntico. Se o mal tem que ser arrancado pela raiz, alhures, por que não fazê-lo de imediato, agora? Vocês não acham vantajoso sofrer agora para interromper a continuidade depois? Se o médico divino permite que se cortem as maldições
pelo sofrimento. Não é grátis, não. Não será adequado pedir a Deus que opere, que faça tudo o que seja necessário para que nos libertemos do mal, para nosso bem. O médico divino não cessará o reajuste da alma transgressora. Não cessará, enquanto todas as raízes do mal não estejam arrancadas. Nada adiantará substituirmos o tratamento de choque doloroso usando placebos que não curam. Jamais conseguiremos enganar a justiça divina usando atalhos egoístas. O karma, meus amigos, não perdoa, porque a justiça divina também é imparcial. O diretor determinou castigo para um aluno de colégio interno, certa vez. Mandou que colocassem dúzia de grãos de milho dentro do tênis do garoto. O menino fora surpreendido tentando lograr um colega. Cada passo provocaria extremo desconforto e o menino atrevido ganharia tempo para se conscientizar de que enganar os outros é pecado, é transgressão. Efigênio não protestou, porque Efigênio, num zás, ele era muito inteligente e muito vivo, ele já bolou um estratagema para enganar o diretor do colégio. Colocou o milho cozido no calçado, para que assim ele não tivesse ocasião de mentir diante do confessor, porque o confessor viria perguntar e ele teria que contar que colocou o milho conforme a ordem do diretor. E assim ele treinou passos incertos e rosto contraído para simular sofrimento. Ele não estava sofrendo nada, mas ele queria simular sofrimento. E assim ele passou o dia manquejando daqui para lá, de lá para cá. Durante a madrugada, porém, Camundongo sentiu o aroma do milho, penetrou dentro do tênis, devorou o lanche, aquele milho gostoso, e lambeu todo o caldo do tênis. Depois de noite agitada por pesadelos, já bastante atrasado e com fome, diante do café da manhã, Efigênio desceu correndo. Ele esqueceu o castigo por completo e foi flagrado mais uma vez tentando enganar os outros. Aos homens é fácil enganar, meus amigos, com palavras e com os mais diversos subterfúgios. Felizmente, porém, esta caterva mentirosa que existe por aí, que usa chicanas para escapar dos tribunais, todos eles cairão nas malhas da justiça divina. Se não caírem na justiça humana, vão cair na justiça divina, e lá a coisa não vai ser fácil. Este aluno de colégio usou o subterfúgio e terminou agravando ainda mais a sua culpa. Milho cozido não produzia desconforto e ele enganou todo mundo, até quando pôde. Faltou quase nada para escapar por completo do flagrante. Diante de Deus, todavia, ninguém foge. Nada se esconde aos olhos do Eterno. Foi Jesus quem disse aos transgressores do seu tempo: nada existe oculto que não venha a ser revelado. Lucas 8, versículo 17. Deus quer o nosso bem. Certamente o Pai Celestial não se alegra com a forma dolorosa da justiça. No terreno do livre-arbítrio, porém,
Deus nunca interfere. A autonomia completa nos conduz a proferir sempre a palavra e que ela seja certa para nosso bem. Somos livres para praticar loucuras. Adquirimos consciência, todavia, de que colheremos aquilo que semearmos. O paralítico na piscina de Betesda foi alertado por Jesus. Veja que já estás curado. Não tornes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Palavras de Jesus em João 5, versículo 14. Se aquele homem praticasse o mesmo pecado outra vez, estaria frito. A doença voltaria ainda mais dolorosa. Toda enfermidade, meus amigos, é moeda de troca entre nós e a justiça. Quando pedimos a Deus que nos livre de incômodo, não entendemos que poderão faltar moedas na hora do acerto final. Se o Pai Celestial interrompesse a operação no caixa da justiça, recursos preciosos seriam desperdiçados. Quando desprezamos todas as oportunidades de progresso, a dor é a derradeira alavanca que nos tirará do mal. Portanto, fica explicado por que o Pai Celestial, algumas vezes, não atende às nossas súplicas. Repetimos o caso do cirurgião que não pode interromper a cirurgia, alegando as dores do pós-operatório. O que vale mesmo, meus amigos, é a cura da enfermidade. Quando soubermos que o desconforto de hoje representará a alegria futura, louvaremos tais desconfortos. Jesus tem os olhos voltados para o bem-estar em nosso futuro. Nós enxergamos apenas a nossa curta vida na carne. A espiritualidade elabora em termos de vida eterna. O que hoje é considerado péssimo se transformará em festa e júbilo. Nesta altura, os adeptos da salvação fácil certamente estarão dando pinotes na cadeira, como se a maldição dos gibeonitas não estivesse na Bíblia. Deus é poderoso para destruir qualquer maldição, dizem eles. No entanto, embora eu também ache que Deus é dono do poder e que pode fazer tudo o que Ele deseja, mas Ele não quer fazer isto. Ele não quer modificar as leis inexoráveis do karma. Eu também acho, meus amigos, que Deus é super poderoso e que pode fazer tudo e realizar tudo e concretizar o nosso bem e concretizar a nossa salvação. Porém, Ele deseja o quê? Ele deseja que nós consolidemos o nosso aperfeiçoamento. O pai carrega a criança nas costas, a criança pequenina, mas deixa que o filho crescido caminhe com os seus próprios passos. Esta, meus amigos, é a mais sábia de todas as terapias. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Na próxima semana, como já anunciei, meus caros, dia 18 de dezembro de 2015, estaremos discorrendo sobre a palestra Semana Pesarosa, Domingo Glorioso. Até lá, nos veremos mais uma vez aqui antes do Natal. E agradecemos, meus amigos, pela presença maravilhosa
E, dado o adiantado da hora, queremos apenas dizer a vocês muito obrigado. E que todos sejam abençoados e protegidos pelo nosso Pai Celestial. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite. Trazendo para você, durante esses 2 meses, nesse último mês, nós vamos evidenciar mais tendências, novidades e muitas dicas para você presentear ou